Ô, Nicola, vai vir mais jogador no São Paulo? A pergunta é da Kátia. Kátia, não dá para cravar, tá? O São Paulo entende que já resolveu as suas maiores carências com as 5 contratações. Todas de graça, né? O Everton Silva disse que o Coutinho cairia como uma luva. Deixa eu até trazer uma informação sobre o São Paulo. Ontem vocês me perguntaram como é que o São Paulo estava usando o dinheiro que era da Superbet, que era destinado ao pagamento do Coutinho. E eu tinha a informação de que era um custo de 800 mil por mês. Fui checar e hoje de manhã tive a resposta, contei no vídeo da manhã. O São Paulo não, a Superbet pagava ao Oscar 1.200.000 reais por mês. Os outros 1,1 milhão de reais por mês eram bancados pelo São Paulo. Então o Oscar ganhava 2,3 milhões de reais por mês, 1,100 do São Paulo, 1,200 da Superbet. O Oscar vai embora, deixa de ser atleta do São Paulo, embora a rescisão ainda não tenha sido assinada, mas ele deixa de ter salário. E esse 1.200.000 que o São Paulo economiza da Superbet vai direto para a conta do São Paulo, para o São Paulo se organizar, para o São Paulo pagar suas contas, tá? Então essa informação de 1,2 milhão é exclusiva, assim como é exclusiva também a informação de que a grana está indo direto para o São Paulo. Leonardo Limeira da Silva Filho, há a chance de o André Silva ser relacionado para domingo? Me parece que não, mas eu vou checar, tá? Boa noite, tudo em ordem por aí? André Silva pode ser relacionado já para domingo? Mandei. Assim que tiver a resposta, tem chance de o Marcos Leonardo no São Paulo nessa janela ou na metade do ano? Gust, não. O Marcos Leonardo é um cara valorizado, um cara valioso, um cara que está bem na fita, lá na Arábia Saudita. Ele viria no fim do ano passado para jogar a reta final da Libertadores e porque naquele momento o Al Hilal não havia conseguido inscrevê-lo. Isso já foi superado, tá? Então, Marcos Leonardo é alguém que vai voltar para o Brasil bem depois. Coutinho no São Paulo. Vou falar sobre o Coutinho, deixa eu explicar o que aconteceu com o Coutinho, tá? Boa noite, Nicola, grande programa, parabéns, usa sua visibilidade, aproveita para indicar o Coutinho para o meu São Paulo. Vamos lá, deixa eu explicar o que rolou com o Coutinho. Hoje de manhã, o Flávio Dias, que é setorista do Vasco no Atenção Vascaínos, trouxe a informação com exclusividade de que o Coutinho pediu a rescisão do seu contrato. Uma bomba, tá? E ao longo do dia a gente foi noticiando que sim, isso era verdade e que a qualquer momento a rescisão seria anunciada. Pois o Coutinho fez uma publicação agradecendo ao Vasco, dizendo que ama muito o clube, mas que entendia que era hora de sair. Pegou todo mundo de surpresa, porque o que se discutia é se o Coutinho, após o fim do contrato em junho, se ele renovaria o contrato, se aposentaria, enfim. Ninguém imaginava que ele poderia sair no dia 18 de fevereiro. O que aconteceu? Hoje à tarde, por telefone, consultei uma fonte importante no Vasco e essa pessoa me contou que uma briga entre o Coutinho e o Fernando Diniz no sábado, durante a partida contra o Volta Redonda, foi determinante para a saída do Coutinho. Vocês vão lembrar que o Volta Redonda termina o primeiro tempo vencendo o Vasco, 1-0. No intervalo, o Diniz decide mudar o time e opta por não voltar com o Coutinho para o segundo tempo. O Coutinho falou, beleza, vou tomar meu banho e depois decido o que eu faço. O Diniz falou, não, você vai voltar para o banco de reservas e vai acompanhar o jogo no segundo tempo lá do banco. O Coutinho falou, não vou. Não tem nada escrito que eu tenho que fazer isso. E não tem mesmo, né? Você substitui, você deixa o cara fazer o que ele quiser. A informação que eu tenho é de que o Diniz se dirigiu ao Coutinho, depois de o Coutinho se recusar a ir para o banco, chamando ele de moleque e de mimado. O Coutinho ficou bravo e começou a debater, começou a discutir, bate-boca pesado. O pessoal do Deixa Disso precisou intervir para evitar uma briga maior e mais forte. O Coutinho acabou não voltando para o banco, nem para assistir o segundo tempo, nem para assistir a disputa dos pênaltis. O Vasco passou pelo Volta Redonda nos pênaltis e agora enfrenta o Fluminense nas semifinais. O Coutinho até deu um tempo para pensar, para tomar a decisão. Essa confusão aconteceu no sábado. Somente nessa quarta-feira, o Coutinho optou por rescindir seu contrato. Em meio a tudo isso, ou durante esse período, dirigentes do Vasco que gostam mais do Coutinho tentaram convencer o Pedrinho a demitir o Diniz. Até porque o momento do Vasco já é horroroso. O trabalho do Diniz é muito contestado. O Pedrinho optou pela permanência do Diniz. E diante dessa decisão do presidente,
o Coutinho falou, agradeço e estou indo embora, não trabalho mais com o Fernando Diniz. E foi assim que se decidiu pela saída do Coutinho, que está livre no mercado, sem nenhum acordo. Não dá para dizer que o Coutinho sai do Vasco para jogar num outro clube, para se mudar para a Major League Soccer. O que vai acontecer daqui para frente, ninguém sabe. Mas a decisão de sair do Vasco se deu por conta desse problema com o Diniz, que foi perguntado na entrevista coletiva sobre o Coutinho e disse que adorava o Coutinho, que tinha uma relação muito próxima. É que o Diniz muitas vezes passa do limite, né? Passa do tom. Imagina as discussões que a gente vê dele com os jogadores à beira do campo. Imagina o que acontece no vestiário, né? Boa noite, Nicola. O jogador Luca, moleque da base do São Paulo, está sendo vendido para o Benfica? Pergunta do Alexander Machado. Eu gosto do Luca, tá? Bom atacante, embora ainda não tenha conseguido no time principal vingar. Deixa eu mandar uma mensagem para uma pessoa do São Paulo. Luca, Peraí. Benfica sondou vocês pelo Luca? Mandei aqui, tá? Boa noite, Nicola. Coutinho poderia ser uma boa para o São Paulo? Paulão, R$1,5 milhão por mês, cara. Jogador com histórico de lesão alto. Enfim, cara. Tenho muita dúvida. Vocês gostariam? O que vocês pensam sobre o tema? Bora de informação exclusiva no São Paulo. Quero contar para vocês como o Tricolor está usando a grana que era destinada pela Superbet ao pagamento de parte dos vencimentos de Oscar. O Oscar recebia R$2.300.000 mensais, sendo R$1.200.000 pagos pela Superbet. Você sabe, o Oscar na virada do ano decidiu se aposentar e embora ainda não tenha assinado a rescisão do contrato, ele deixou de receber seu salário a partir do mês de janeiro. Esse R$1.200.000 que eram pagos pela Superbet ao Oscar, foram incorporados ao patrocínio e estão sendo depositados mensalmente na conta do São Paulo. O Tricolor pode usar esses R$14.400.000 ao longo de toda a temporada para buscar um outro jogador? Sim, vai depender do presidente Hélio Massis. Ainda não há uma decisão tomada e diante de todas as dificuldades financeiras com o fluxo de caixa, que inclusive causaram nos últimos meses atrasos nos pagamentos dos direitos de imagem, a tendência é que essa grana seja utilizada para pagamento de contas em vez da contratação de mais um atleta. O Cauli chegou, foi apresentado, é o 5º reforço que chega sem custos para a temporada. O São Paulo está atento ao mercado, de olho em oportunidades, mas sempre seguindo aquela regra de só contratar jogadores a custo zero e que não tenham salários exorbitantes. Só para completar o noticiário tricolor, contar que a comissão de ética formada no São Paulo fará audiência com Douglas Schwartzman e Mara Casares no dia 23 de fevereiro, ainda sobre aquele escândalo envolvendo a exploração de um camarote. Hora de falar sobre o São Paulo para contar que o presidente Hélio Massis tem sofrido para se livrar de uma estrutura montada por Júlio Casares. Assim que assumiu a presidência, o Massis já dispensou uma série de pessoas muito próximas ao Júlio. Foram demitidos, por exemplo, Márcio Carlomagno, que era o CEO do clube, rescisão que custou R$600 mil. O assessor do Márcio, Moisés Assayag, vai ter direito a uma multa de R$1.300.000. Outros diretores também já caíram, o Dedé no Social, o José Eduardo Martins, na frente da diretoria de comunicação. Importante registrar que o presidente tentou fazer alguns outros movimentos, mas foi aconselhado a desistir porque multas dos contratos de assessores e diretores chegariam a até R$50 milhões. Por mais incrível que possa parecer, o número é assustador. De qualquer forma, com as primeiras dispensas, o São Paulo já economiza até o fim da temporada cerca de R$4 milhões em salários. Quero contar ainda que a política do São Paulo segue efervescente, porque Douglas Schwartzman, que precisou se afastar do cargo de diretor das categorias de base, decidiu pedir a exclusão de Vinícius Pinotti e de Fábio Maris do quadro de conselheiros do São Paulo. Ele alega que a dupla comprou áudios pagando R$400 mil para divulgar e vazar aquela história do camarote que obrigou ele e a Mara Casares a se afastarem do clube. E essa decisão, esse episódio de comprar áudios fez muito mal à imagem institucional do São Paulo. O presidente da comissão de ética do Tricolor aceitou o pedido do Douglas Schwartzman e marcou uma data, uma audiência, 2 de março, quando o Fábio Maris e o Vinícius Pinotti terão de se defender para não correrem o risco de serem expulsos do quadro de conselheiros,
Importante registrar que o Pinotti está sendo trabalhado para virar presidente do Tricolor a partir de janeiro de 2027. Tem chance da Superbet bancar algum jogador de nome no São Paulo? A pergunta do Alexandre Souza. Alexandre, durante o ano passado, isso foi muito especulado, até porque o CEO da Superbet deu alguma margem para isso. Mas toda vez que eu conversava com gente do São Paulo, seja presidente, seja diretor de marketing ou qualquer outra coisa, todo mundo falava, nunca houve essa possibilidade. Tem o pagamento do Oscar, tem a grana do Oscar aberta, né? Porque assim, a Superbet bancava 800 mil reais. Vou até checar isso aí, vamos ver. Porque aí você tem uns 800 mil do Oscar, né? Boa noite. Tudo em ordem por aí? Passando para saber como ficou aquela grana que a Superbet pagava do salário do Oscar, agora que ele deixou o clube. Vamos ver se eu consigo descobrir alguma coisa sobre isso, tá? Será que vem notícias sem defender Casares? Ricardo Augusto, tem notícia boa, tem notícia ruim, inclusive tem uma próxima de sair que trata sobre é uma denúncia da era Casares, tá bom? Nicola Alisson vai voltar a jogar com a camisa do São Paulo ou vai ficar na geladeira até sair? Tudo se encaminha para que ele fique na geladeira até sair. O Crespo não tem nenhuma vontade de utilizar o Alisson, tá? Ele tá queimado com a torcida, porque foi não foi nem no treino, foi no centro de treinamento do Corinthians, e ele ficou queimado também com o Crespo já não gostava dele antes disso, eu não sei, é uma questão pessoal, não sei qual que é a treta. Boa noite, Nicora, não sei o que pensar de Cauli. O Rogério falou que não queria perdê-lo, mas também não tinha espaço no time. Será que é mais um desses indolentes como o André Anderson? Não acredito. Para mim é bem mais jogador que o André Anderson. Esse veio da Lazio, vocês lembram, né? Tinha um problema físico ferrado, não conseguia jogar. O Cauli é bom jogador. É um meia cerebral, daquele que põe a bola, enfim, mas não é muito competitivo, né? Não é indolente como o André Anderson, mas não é tão competitivo. O fato dele não precisar ser protagonista me faz imaginar que pode haver uma possibilidade dele se dar bem no São Paulo. Eu acho que ajuda, eu acho que vai ajudar. Eu gostei da contratação, acho que pode ser útil sim, tá? Peraí. Respondendo aqui uma pessoa no WhatsApp, tentando buscar novidades para vocês, beleza? Fala, rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias do maior clube do Brasil, a gente falando de São Paulo. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Peço humildemente para você dar um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative também o sininho das notificações para não perder o conteúdo quando a gente postar vídeo de novo por aqui. Um grande abraço para você, não segue para mais e até o próximo vídeo.